Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje, 18 de novembro de 2019, é assim com muita alegria que todos nós estamos reunidos para estudarmos a obra e já finalizarmos, será o último estudo da obra A Caminho da Luz. Parabenizo a todos aqueles que iniciaram e estão finalizando e concluindo a obra Caminho da Luz. Nós começamos em que data, hein, Mita? 8 de janeiro de 2018. Olha lá, 8 de janeiro de 2018, estamos finalizando novembro de 2019. Praticamente 2 anos, né? Vamos orar? Senhor da vida, o sentimento de gratidão por aqui estarmos, por mais uma obra concluída, a quantidade de lições que Emmanuel nos trouxe. Nós estamos um pouco mais carregado de informações sobre a formação, a construção, a parte política, social e religiosa desse nosso globo terrestre. Nós devemos muito te agradecer, Senhor, por esse Consolador prometido, por essa doutrina que nos esclarece. Temos 2 pedidos. O primeiro, Senhor, é que nos ajude a nos evangelizar. Nos ajuda, Senhor, a lutar contra o homem velho que está em nós. Nos ajuda, Senhor da vida, a não cair nas armadilhas da vaidade, do orgulho, da cobiça, do materialismo, da sexolatria. Ajuda-nos, Senhor, porque temos várias vezes, por várias encarnações, repetido os mesmos erros. E te rogamos pela nossa querida estrela, trabalhadora, incansável, nossa colega de estudo, que foi chamada à provação ou à expiação. Que ela possa, amor querido, receber a nossa vibração de amor, para que possa passar por essa prova com a coragem do cristão, com a certeza da vida eterna, com a certeza do teu amor, e que ela possa receber o nosso abraço, para que ela tenha força e coragem. E a nós que aqui estamos, que também um dia seremos chamados ao testemunho, que possamos, Senhor, estarmos iluminados pela verdadeira fé. Graça te damos, Senhor. Pedimos a inspiração dos amigos espirituais para concluirmos a obra A Caminho da Luz. Vamos lá? Mita. Nós estamos no capítulo 25, que retrata o Evangelho e o futuro. Emmanuel falou que diz que esse modesto resumo da história. E agora ele vai entrar na parte que ele diz que é importante, que a gente viu na semana passada,
que toda a realidade é do Espírito e toda a paz é a de entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Então, que as lutas terrenas são só o palco, né? Mas que a realidade não é aqui. A nossa vida maior não é aqui. E ia começar uma frase, uma fala do Cristo. Que é a citação das bem-aventuranças, né? Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Então a gente percebe que há uma dissociação, né? O homem físico do homem espiritual. E é interessante porque quando ele coloca o homem espiritual, tu entende assim, eu continuo homem, mas a minha essência é espiritual. Então eu não vou estar na terra vivendo uma vida de espírito. Não, se eu estou encarnada, tenho as necessidades orgânicas, mas eu sou um homem espiritual. Eu não sou só um homem físico. Então ele coloca, o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Porque, lembra só, nós estamos na Terra encarnados, somos o homem físico. Só isso. A massa humana ainda não se apercebeu, ainda não se identificou com o homem espiritual que ela é. Ela apenas é o homem físico. Come, bebe, dorme, procria e trabalha. Então ele diz, o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Lembra, nós somos espíritos eternos ou espíritos imortais? Imortais. Nós tivemos começo, mas não teremos fim. Logo, o nosso processo de evolução é ilimitado. Porque nós nunca seremos Deus. E o aprendizado entre nós e Deus é infinito. Então a gente nunca deixa de existir. A gente não morre. Somos realmente espíritos imortais. E a gente nunca vai deixar de aprender. Então, quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, que foi o maior que esteve aqui na Terra, mas o nosso Senhor Jesus, com todo respeito, ele também ainda está no processo de evolução. Agora, nós não sabemos quais são as lições. Nós não temos ideia. Não podemos nem cogitar. Mas que ele ainda está no processo de evolução, está, e vai estar sempre, como nós também. Então, a nossa lição, essa lição de humanidade, ainda é um ABCD para uma criatura que tem um longo e infinito percurso pela frente. E é como ele falou aqui para trás, né, dessa do homem espiritual, que a gente estacionou o homem espiritual nos surtos de progresso. A gente acha que os progressos que a gente faz
em inteligência, em materialidade, é como se a gente fosse... A pessoa acha que quanto mais ela estuda, quanto mais ela vai adquirindo inteligência, que isso basta, né? E aí ele diz aqui atrás, né? A gente estacionou o homem espiritual nos surtos de progresso. Porque é só surto, vai. Só é surto, só um susto, né? Então vamos voltar. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Olha aqui, o Emmanuel, ele está falando aqui de Apocalipse. Ele fala aqui do verdadeiro batismo, que é o batismo do sofrimento. Ele diz, o homem espiritual estará unido ao homem físico. E nós sabemos que nós estamos no período passou a treva, e nós vimos aqui a quantidade de trevas. Nós estudamos aqui Inquisição, nós estudamos aqui, lembra a Revolução Francesa? Cruzada. A própria Segunda Guerra, a Primeira Guerra, nós estudamos tudo nesse livro. Mas estudamos também todo o processo de educação que a misericórdia divina fez para uma sociedade terrena. O nosso Emmanuel vai retratando a quantidade de espíritos nobres que vieram a esta instituição, esta terra, para nos ensinar. Em todos os continentes, deixando bem claro que, apesar de toda a investida da misericórdia divina, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Não interferem. E a gente percebeu também nessa obra que eles vão ajustando. Olha, a programação é essa, mas eles tomaram um caminho totalmente diferente, então vamos ajustar. Quantos missionários também não vieram? O próprio Napoleão, e chegou aqui, o orgulho, o egoísmo tomou posse e ele acabou se enrolando um pouco com a lei. Quantos, né? Então, olha, vamos fazer uma adaptação. Ele saiu daqui com um propósito e está seguindo para um outro propósito. Então, o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. Ilimitado por quê? A gente tem uma meta, chegou aqui, acabou? Ou o nosso processo de evolução é ilimitado? E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram. Escombros materiais, porque todos os templos, o quê? Foram pedras. Que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Então é assim, o Espiritismo é o cristianismo restaurado, é o cristianismo redivivo. Eu não posso trazer toda a minha crendice de milênios e tentar inserir dentro do centro espírita. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Nossa. Trabalhemos por Jesus, né? Contribuindo com a implantação do Evangelho. E isso começa dentro de casa. Isso começa no trânsito. Isso começa no meu ambiente profissional. Ou seja, aonde eu estou inserido. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina, local onde nós estamos localizados, esteja localizada no deserto das consciências. Porque o deserto tem alguma coisa? É como se fossem consciências vazias. Por quê? Porque às vezes a nossa oficina, que é o ambiente de trabalho, é onde a gente vai para consertar, às vezes nós estamos mergulhados, estamos um grupo que tu fica assim meio que desesperado. Meu Deus, será que alguém tem consciência aqui? Deserto da consciência, parece assim que ninguém, você se sente meio que só. E olha, gente, viver o Evangelho com pessoas que não têm um pouquinho
de consciência desperta, não é fácil. É aquele movimento realmente de você ir ao sacrifício. Por isso que ele diz, trabalhemos por Jesus. Então, tudo que eu venha fazer na oficina que eu estou inserido, por mais que essa oficina seja localizada no deserto das consciências, aonde eu posso estar inserido, tudo eu possa vir a fazer por Jesus. É por ti, Senhor. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Olha, todos somos chamados. Porque lembra que ele fala da implantação do Evangelho. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Porque a gente não tem noção do que o futuro nos espera. A gente faz um trabalho hoje, como a gente diz, às vezes a gente planta uma manga, uma mangueira, e a gente talvez não venha colher os frutos dessa manga, mas ela poderá alimentar muitos no futuro. A gente não tem noção. Quando Paulo, não é uma comparação, mas só para a gente entender, quando Paulo escrevia as cartas para as demais igrejas, casinhas pequenas, né, eram congregações pequenas, quando que ele poderia imaginar que quase 3.000 anos depois estariam estudando as cartas dele? Então nós não temos noção. O que nós temos que ter é que Jesus chamou a tempo. Ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Aos apelos do escolhido, porque ele é o filho amado. E os apelos do escolhido, é bem também interessante essa coisa do Paulo, que assim, o apelo do escolhido não é para te dar desculpa, nem para te dizer, não, eu não posso, não, eu sou coitadinha, não, eu só estou... Não, o Paulo não deu desculpa nenhuma. Quando ele chamou, que, né? Queres que eu faça? Né? Claro que a gente isso a gente já devia saber, que o Cristo nunca vai pedir da gente algo superior que nós possamos fazer. Mas ele também não vai pedir uma coisa que seja quem. Ele não vai pedir, Mita, faz a E, I, O, U, que... Não, tu já tem condições de fazer uma coisa... Um abecedário todinho. Que vai 2.000 anos todinho. Que vai te dar mais esforço, que te dá trabalho, mas que tu possa fazer. O problema é que a gente quer ficar no fácil, né? E só o fácil não muda de fase. Então, por quê? Porque a gente tem essa consciência. Quando alguém nos chama para fazer o trabalho de Jesus, para mim, que está fazendo esse convite, é Jesus. É Jesus. Então, eu não posso dizer não. Eu não tenho esse direito, que é aquilo que ele fala. Todos somos chamados ao grande labor, ao grande trabalho, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Esse escolhido com E maiúsculo é o nosso Cristo. Ele foi o escolhido para ser o governador do planeta Terra. Quer dizer que o nosso Senhor me convida ao trabalho e eu vou me dar o luxo de dizer, não posso? E a gente não tem noção, né? Então, assim, eu processo muito isso. É o Cristo me chamando, eu não tenho direito de dizer não. Me vire nos 30. E olha, é realmente, como diz os nossos irmãos católicos na música, segura na mão de Deus e vai. E dá tudo certo. E dá tudo certo. Nós estávamos agora de férias, aí fomos visitar um centro pequeno, e nós não nos apresentamos como trabalhadora, entramos só como ouvintes. E ouvimos as palestras e nos sentimos um pouco incomodadas, disse, puxa vida, Conceição, tu vais ficar calada? Aí eu tentei ficar calada a primeira, na segunda quase que eu saí chorando. Aí eu fui, me apresentei como trabalhadora, que eu estava ali à disposição. Só me lembrei de Paulo, olha, Paulo chegava, já se apresentava e tudo, né?
E eu ali calada, egoisticamente. E aí eu me apresentei, ficaram tão felizes. Agendaram para a véspera de eu voltar para o Brasil. Quando é que você volta de novo? Você poderia dar um curso para a gente? Quando a pessoa falou aquilo, chega, me doeu lá na alma. Porque 30 dias, se eu tivesse me apresentado no primeiro dia e me predisposto ao trabalho, eu poderia ter sido muito mais útil a Jesus. Então, às vezes a gente acha que a gente não... Tipo assim, não tem nada a acrescentar. Mas não foi à toa que nós estávamos lá. Por que eu não fiz como Saulo de Tarso? Já chega, já se apresenta, já se predispõe ao trabalho. Não tiveram despesa nenhuma, né? Então, a gente percebe realmente, graças a Deus ainda caiu a ficha, mas poderia ter sido melhor. Tem no máximo 60 pessoas, de frequentadores. E, então, ou seja, esse é o movimento, da gente perceber que para qualquer lugar que nós vamos, nós não estamos de férias. O cristão nunca pode tirar férias. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Olha lá, revendo os quadros da história do mundo, nós realmente revivemos todos, né? Sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. Olha, a noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. E eu lembrei agora no nosso lar, quando se anunciavam, e que aqui é bem essa época também, que se anunciavam o início da Segunda Guerra Mundial, que aí eles começaram a ter aquelas ondas de medo. O que é que eles fizeram? Eles passaram a se reunir, né, às 6 horas em grupos, para fazer a oração, e aqui ele diz, contra o medo paralisa o espírito. Então a gente precisa fazer exercícios de coragem, né? Então, quando a gente tiver... Que é assim, cada um tem a sua noite escura da alma, né? Isso aqui tem o coletivo, mas tem o individual. Que é para a gente não se esquecer, né? Da oração e fazer esses exercícios de coragem do espírito. São pequenos exercícios aí, fazendo link também com o pensamento e vida, né? Com a vontade. São pequenas disciplinas que disciplinam a vontade. E Emmanuel também diz, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Só vai ser espontâneo, mas eu preciso primeiro ter essa disciplina. Com certeza. E aí, conclusão feita por nossa Emmanuel. Vamos lá? Com saudade vamos ficar, hein? Meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Agradeço a vossa colaboração em face de mais este esforço humilde do nosso grupo na propagação dos grandes postulados do Espiritismo Evangélico. Grandes postulados. Como agradeço também a misericórdia divina, o bendito ensejo que nos foi concedido, né? Essa oportunidade. Porque não pensa assim, que é assim, mano. Vou fazer uma obra assim, contando um pouco a história de tudo. Acho que eu vou começar. Não pensa que é assim. Essas 450 obras psicografadas pelo Chico, isso obedecia a uma programação divina. Nós estamos falando de obras subsidiárias.
que veio para solidificar mais ainda as obras básicas. Porque tudo que está nas obras básicas, você encontra nas obras subsidiárias psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E não tem erro. Então, olha só. Então, é uma programação. Essa obra, ela se materializou no mundo espiritual, com certeza é revista, está pronta, assinada, aguarda o momento propício. Agora vamos lá, começa a psicografia. O Pensamento e Vida, ele deixa bem claro que é uma cartilha que eles estudam no mundo espiritual antes de reencarnar. E que ele fez uma adaptação para trazer para a Terra. Lembra da Pensamento e Vida? Cartilha oral. Uma cartilha oral, exatamente, que eles estudam no mundo espiritual antes de reencarnar. Então, imagina o nosso querido Emmanuel preparando essa obra no mundo espiritual. Pesquisando. Né? Pesquisando, revendo toda a história. Organizou tudo, está pronto, está. Agora vamos começar a psicografia. Então ele diz: em nosso bendito ensejo que nos foi confiado. Em nosso modesto estudo da história, bem modesto, porque ele foi da criação até a doutrina espírita, até século XIX. Pensa, falar de 19 séculos, mais a formação, mais os exilados. Em nosso modesto estudo da história, um único objetivo orientou as nossas atividades. Qual foi o objetivo do Emmanuel? O da demonstração da influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta, a partir da sua escultura geológica. Ele disse que o único propósito dele, assim, o que orientou realmente ele, foi demonstrar a influência sagrada do Cristo na organização de tudo. Para quem está estudando Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se depara constantemente com isso. Então não pensamos nós que Jesus está deitado numa nuvem esperando o mundo evoluir. Trabalha muito. Nossa contribuição pode pecar pela síntese excessiva. Síntese excessiva. Ele diz: nossa contribuição pode pecar pela síntese excessiva. Mas não tínhamos em vista uma nova autópsia da história do globo, em suas expressões sociais e políticas. Ele disse: olha, eu contei o que tinha que contar, porque não tem outra coisa. Não fizeram uma autópsia para saber se a história era diferente, né? Então ele diz, em suas expressões sociais e políticas, e sim revelar, mais uma vez, os ascendentes místicos que dominam os centros do progresso humano em todos os seus departamentos. Porque todo livro retratando a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico. E aqui a gente, estudando esse livro, estudando Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente entende a pergunta de O Livro dos Espíritos, até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida. Quando a gente leu esse livro, lá atrás, que a gente leu pela primeira vez o Livro dos Espíritos, a gente está imaginando os espíritos perversos influenciando em nossa vida. À medida que nós vamos estudando, nós começamos a parar para pensar que os espíritos bons também influenciam. À medida que nós vamos estudando mais ainda e aprofundando, a gente começa a perceber que essa pleia de espíritos influencia e conduz a humanidade terrena em todos os aspectos, só que respeitam o livre-arbítrio. Então, mesmo a gente fazendo as nossas tramas, os nossos absurdos, eles ainda assim olham e dizem, vamos fazer um ajuste. Eles não desistem. E se revelar mais uma vez os ascendentes místicos. Sinto-me feliz com a vossa colaboração dedicada e amiga. Algum dia
Deus me concederá a alegria de falar dos laços que nos unem de épocas remotas. Porque não é sem razão que nos encontramos reunidos e irmanados no mesmo trabalho de ideal. Show! Era um grupo que se reunia, precisou ter um número certo de pessoas, eu não sei quantos eram, mas eles se reuniam e foram psicografando essas obras. Quando já estava o Joviano, o marido da Meimei, então tinha um grupo, Arnaldo Rocha, né? Quando esse grupo se reuniu, aí que foi. E é por isso que ele fala dos laços que nos unem, porque depois eles vão dizer que há 2000 anos, nos 50 anos depois, no Ave Cristo, em renúncia, parte daquele grupo estava reencarnada em Minas, lá por lá. É isso. Finalizando, reitero-vos aqui meu agradecimento comovido e sincero. Quando lá fora se prepara o mundo para as lutas mais dolorosas e mais rudes, o que estava por vir? Segunda Guerra Mundial. Devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina, sobre a égide do seu divino amor. Prometemos, tão logo seja possível, um ensaio no gênero romântico. Permitirá a Deus que sejamos felizes. Assim o espero, porque não ponho em dúvida a sua infinita misericórdia. Que Deus vos guie e abençoe, conservando-vos a tranquilidade sagrada dos lares e dos corações. A nota, ele estava se referindo no romance de sua vida de Patrício Romano e legado na Judéia ao tempo do Cristo. Obra já concluída e publicada em 2 volumes, que são há 2000 anos e 50 anos depois. 21 de setembro de 1938. Foi bom? Eu queria falar uma coisa para a gente não esquecer, que assim, eu me lembrei, o Paulo e o Tiago Menor tiveram uma boa briga, né? Tanto que eles não se bicavam. Mas quando o Tiago Menor precisou de recursos, quem foi o primeiro que se prontificou e fez uma coleta para levar para ele? Olha, foi o Paulo. Foi então, Paulo, assim, mas foi na pressão. Sim, mãe. Porque, a gente não esquece disso. Não esquece não. Foi muito legal, porque quando ele recebeu a carta do Tiago, ele disse, mas não vou mesmo. Aí ele, só que ele é muito dócil a Jesus, ele disse, vamos abrir o pergaminho. Aí quando ele abre o pergaminho, reconcilia-te depressa com o teu inimigo. Então, que assim, e era legal isso que ele dizia assim, eu não gosto do Tiago, a gente não se dá bem, mas pela causa, que é que ninguém está aqui por causa dos nossos belos olhos, né? Nós estamos aqui por causa de Jesus, para aprender, para a gente caminhar. Como disse, acabou de ler a tia, né? Ver se o homem espiritual acorda e cola no material e a gente vai junto. Espiritual. O homem espiritual e o homem físico, né? Muito bom, né, gente? Amei. Oh. Vamos finalizar com o professor cantando pra gente. Professor Valdeir. E vamos unir o casal, porque quem vai fazer a prece de encerramento é a Rondelli. Então, aqui, lado a lado. Vamos cantar o Pai Nosso, que a maioria sabe, né? Vamos.
Jesus amado, muito obrigado pelo aprendizado. Muito obrigado, Jesus, pela tua paciência para conosco. Muito obrigado por termos concluído, estudado mais uma obra. Muito obrigado pela nossa evangelização, que nós possamos aproveitar cada momento dos nossos dias para aprender um pouco mais, para aprendermos a sermos melhores. Obrigado, Jesus querido, por este grupo amigo, que toda semana estamos juntos para estudar, para nos confraternizarmos juntos. Abençoa nossa irmã Conceição, a todas que aqui também junto estudaram conosco, trouxeram para nós o entendimento para que nós pudéssemos compreender melhor os teus ensinamentos. Obrigado, Jesus querido. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.